Beleza, estamos aqui no podcast Realizar pela Rádio Opção, pela TV Opção, pelo Spotify, pelo YouTube e pela Rádio Beija-Flor. E aí, Brunão, quem tá hoje aqui? Cara, eu tô nervoso. Cara, hoje eu tô um pouco tremendo, porque é uma pessoa muito querida na nossa cidade. E quando você fala de comunicação, você fala com certeza dele, Leopoldo Girão, que não para só na comunicação, é professor, Sim. é ligado à arte, à cultura, enfim, é um multifaceta, se assim ele me permite falar. Seja bem-vindo, Leopoldo, é um prazer estar aqui te entrevistando hoje. Obrigado, Diego. Obrigado, Bruno. Muito feliz de estar aqui no canal do podcast Realizar. Estou muito feliz, estou à vontade, estou em casa. Isso aí, fica Tô em em casa. casa. A gente vai falar sobre várias coisas e eu queria iniciar como você surgiu, como você falou, caraca, eu vou virar locutor e tenho essa voz maravilhosa. Então, na verdade, eu nunca tive assim. Eu demorei muito tempo para entender essa coisa de voz. Demorei muito tempo. Mas para falar disso, acho que a gente tem que voltar um pouquinho aí na cronologia, no tempo. Uhum. Vamos voltar lá, eu tinha 10 anos de idade, cara. 10 anos de idade. Isso aí é Nilópolis, 1970. Copa do Mundo, Brasil tricampeão. aquela Sempre coisa. napolitano. Não, nasci na Tijuca, aí vim pra cá pequenininho. Aí, o que acontece? Na Mirandela, ali, no comecinho da Mirandela, tinha ali uma drogaria central, uma farmácia. Em cima dessa farmácia, lá na década de 70, tinha umas cornetas enormes, antigas. Não sei se vocês já viram isso. Parecida com aqueles alarmes da Defesa Civil. Isso, é aquela corneta que tem aquele êmbolo no meio, Sim. tem aquela coisa. Eram cornetas, eram 4 cornetas viradas para a rua, assim, 4 cornetas. E tinha um cara que ficava ali todo dia de manhã bem cedo e no final da tarde, 6 horas da tarde, quando o trem chegava, ele dava as informações, o cara falava. Aquilo me encantou. Na mesma época, eu chegava em casa, né, criança, e ficava brincando na cozinha da minha mãe. Eu pegava a panela e queria reproduzir aquele som que eu ouvia lá na Mirandela, naquela corneta. Aí eu descobri que eu pegava uma panela, eu falava assim dentro da panela e ouvia a minha própria voz. Ela reverberava, batia e eu ouvia a minha própria voz. E eu ficava brincando disso. Ficava com eco, né? E achava aquilo uma coisa fantástica, Cara, né? era mágico aquele troço. Aí daí foi. A vida foi levando a gente, né, para outros caminhos. Sim. Eu fui animador cultural logo no início da minha vida profissional. Não, já fui tudo, cara. Office boy. Nem existe mais isso, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Carteira assinada. Hoje é crime você trabalhar com 14 anos. Mas naquela época podia, né? Há 50 e... Ih, vai se Cinco, entregar deixa eu fazer agora. conta aqui que eu sou péssimo Vai de se história. entregar agora a idade 53 dele. anos atrás, 1970. Há 53 anos atrás, Nilópolis. Então, naquele momento, eu descobri essa coisa do som, da voz, da comunicação. Eu não sabia o que era. Entendeu? Mas era um mundo que me fascinava. Aí dali eu ouvia muita música, ouvia muito rádio. Muito. Passei a minha vida inteira Os ouvindo discos, né? rádio, AM na época. Depois, só lá na adolescência, lá com meus 18, 19 anos, que aí pintou uma rádio, a Rádio Rock, né? Cidade. Rádio. Não era cidade. Não, era Rádio Era, Rock. era Jovem Pan na época, uma Sim, coisa assim. sim. Então, a gente ouvia muito rock, né? E Eldopop, o nome da rádio. Eldopop. Tinha uma vinheta maravilhosa. E a gente ouvia muita coisa de fora do país, né? Muito rock. Aí, aquela coisa da infância, lá dos 10 anos de idade, voltou. Só que voltou mais forte, mais consistente. Aí, eu comecei a cavar oportunidades, né? Em Nilópolis não tinha nada. Aí pintou uma oportunidade, pintou um curso de teatro com Celso Mociaro em Nova Iguaçu, no Teatro Arcádia. Teatro que não existe mais. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse troço. Fui para lá, porque eu queria aprender a falar. E no curso dizia isso.
Você que quer se comunicar com as pessoas, Você quer... tinha uma certa timidez? Isso, tinha dificuldade. Aí eu falei, pô, vou fazer esse curso. Fui para lá fazer um curso de teatro. Saí de lá professor de teatro, vim dar aula em Nilópolis. Nossa, legal. Uns troços muito doidos que acontecem na vida da Doido? gente, né? É, E as coisas vão acontecendo assim. já fez alguma dublagem? Já fiz algumas coisas. Essa área da Algumas dublagem eu coisas. também acho Fiz umas maravilhosa. coisinhas aí. Porque, infelizmente, o cara pode ter uma voz maravilhosa, pode ter uma voz legal, bacana, desenvolver bem, mas para você ser dublador, você tem que ter o documento. o teu documento, né? É o DRT, né? DRT de ator. Você tem que ser ator para poder ser dublador. Eu acho um equívoco, né? Porque você Grande. trabalha com a voz, cara, É, né? verdade. Mas, infelizmente, a nossa legislação é assim. Leopoldo, e você teve uma parte do tempo que você fez parte da cultura da nossa cidade. Foi logo no comecinho que começou? Que você... É isso. Na verdade, não existia Secretaria de Cultura. Uhum. Eu entrei na Prefeitura de Nilópolis em 1983, aí era carteira assinada, todo ano tinha que assinar a carteira e tal, né? Terminava aquele período de um ano, tinha que fazer de novo, não existia concurso público. E depois eu só me efetivei lá em 88. Era com o Miguel Abrão? Que o prefeito... O prefeito era Miguel Abraão. Né? É uma coisa interessante também. Eu entrei com o pai e saí com o filho. Que interessante. A história carrega a gente por uns caminhos que a gente desconhece. Chegou a trabalhar no Tim Lopes? No teatro? A gente fundou o Tim Lopes, né? A gente Que fundou. teatro, né, cara? A gente fundou o Tim Lopes. Não existia nada em Nilópolis, não existia teatro, né? Não existia teatro. A gente dava aula. O único teatro que existia, não existe mais, era um auditório maravilhoso com um palco e com duas coxias, né? Que são as fugas, Sim. que são onde você tem ali o espaço para o ator trocar de roupa e entrar Camarim. em cena de um camarim de cada lado, que era no colégio no Paiol. Lá dentro, no Paiol, né, naquela época, lá em 1980, tinha um teatro em Nilópolis e que as pessoas não sabem que isso existiu. Cara, e... Quem dava aula ali era eu, Uhum. dava aula de arte cênica ali, de teatro, e o maestro Jorge de Paula dava aula de música ali, nesse espaço também, tá? E No o Tim- colégio público, na escola municipal que tem lá no Paiol. Pô, e o Tim Lopes tinha uma estrutura que era maravilhosa. Aquelas Era. caixas italianas. Tudo. Estrutura... Pô, Tudo. aquela estrutura... Mesa de Tudo. corte, mesa de som, mesa de luz separada da mesa de som, Separado. tudo perfeito. Era uma Tudo estrutura perfeito. Uma de outro pena. mundo. Já teve Uma pena que a peças gente- maravilhosas. Sim, Tudo, teve Mistério da tudo. Fiorinha, teve várias peças boas aqui. Fora os shows que vinham do Rio para Sim. cá sendo apresentados de graça para a população aos finais de semana. Como a gente sente falta disso, né? Né? A vida cultural, Falta uma eu acho que cultura. houve um retrocesso muito grande na cultura nilopolitana. Nilópolis tem uma biblioteca. Enfim, Nilópolis não tem uma é biblioteca. verdade. Na verdade, eu acho que a biblioteca tava... A última vez que eu No soube... prédio que seria da Câmara Municipal lá em Olinda. Isso, tava lá. Né? Que Não hoje, sei se hoje é funciona. do Ministério do Trabalho, alguma Isso, coisa que está isso, funcionando por lá. Mas então, voltando no tempo, 1970, 80 até 90, cada escola tinha sua biblioteca. E vivia cheia. A gente está falando de uma época anterior à internet, cara. Sim. A gente não tinha Deus Google para você fazer uma pergunta e ser respondido na hora. Então, a gente tinha que pesquisar no livro. E tinha a enciclopédia Barça, né? Isso. Que era E mara- nisso as pessoas Essa tinham aí. que ler mais, porque você Tinha- não sabia onde lia-se estava. muito mais. Você tinha lia-se. que ir buscando. E a caligrafia folheando, também maravilhosa, porque você escrevia o tempo todo, não tinha É. telefone. Infelizmente, a gente perdeu muito em qualidade, eu posso dizer isso, porque hoje a garotada que está aí, com 20 anos de idade, que já nasceu na época da internet, quer dizer, a garotada não lê tanto assim, a gente sabe, né? Tem muita informação e pouco conteúdo. É uma opinião pessoal minha. Muita eu posso informação estar, mesmo. eu não sou o dono da verdade, eu posso estar completamente equivocado no que eu estou dizendo agora. Mas eu acho que essa garotada que é formada em YouTube, desculpa, mas não dá para... Leopoldo, eu queria uma opinião sua como professor. Oi. Um amigo meu, também professor,
ele falou que as aulas que ele dava nos anos 90 já não são mais as mesmas aulas que ele dá no dia de hoje. Não, Ele não é teve mesmo. que deixar de puxar muito, Exato. porque as turmas já não têm mais aquela mesma pegada. Você também sentiu isso? Bastante, bastante. Eu fui professor. Antes de ser professor, eu era animador cultural, né? No primeiro e segundo mandatos de governador do Leonel Brizola, ele implementou os CIEPs, criou os CIEPs. Dentro dos CIEPs, na parte da manhã, tinha o que a gente chama de carga horária educacional, eram as matérias sendo implementadas, a aula de história, português, geografia, matemática, enfim. E na parte da tarde tinha aula de dança, de teatro, de música, né? Educação física, tinha muita coisa. A criança passava o dia inteiro dentro da escola, almoçava, tomava café da manhã, almoçava, jantava e ia embora só 5 horas da tarde. E se tivesse mantido até hoje, teríamos hoje na Olimpíada, que a gente está vivendo a Olimpíada, Exato. hoje A Teria gente os teria maestros. Infelizmente, tudo que acontece, a política partidária faz isso, né? Cada um que entra apaga tudo que o anterior fez e começa a implementar a sua marca, o seu jeito, o seu tipo. Não dá continuidade A um projeto a um social. projeto que deu certo, um projeto que era bom. Bom, voltando lá. Eu era animador cultural, então dava aula de teatro no CIEP, né? E não só de teatro, a gente tinha que fazer uma série de outras atividades. Dentro do CIEP, eu também descobri que eu podia trazer informação para essa garotada sobre meio ambiente, educação ambiental, que a gente, na época a gente falava sobre isso, eu estou falando lá de 1990. Caramba. Infelizmente, tudo isso se perdeu. Muito. Então, esse teu amigo professor que diz que a garotada hoje não tem condição de assimilar a matéria e ele tem que retroceder, se você pegar um livro de 1990, da 4ª série, hoje está dando no 9º ano. Não dá na 4ª série. A garotada de hoje não assimila essa informação. Então. Infelizmente, a gente ficou mais burro. Ficou, eu vejo isso. Às vezes eu vou escrever alguma coisa, a minha letra ficou horrível. Porque a gente não escreve mais. Não escreve, cara. A gente escreve. Eu tenho esse problema. Eu falei, cara, eu peguei a caneta e às vezes eu começo a escrever, eu falo, eu não tenho mais coordenação motora, eu começo assim, já vou jogando pra cima. A famosa assina aqui, tu. Quanto tempo são os novos tempos, cara. São os novos tempos. A assinatura hoje é digital. É digital. Né? Muito complicado. São os novos tempos, cara. Então, quer dizer, até mesmo dentro dessa era internet, desse novo mundo que veio de 15, 20 anos para cá, tudo também mudou, né? No começo, quando a gente tem que... eu digo assim, o pessoal da minha época, que está com a minha idade aí, 60, 65 anos, teve que se reinventar, teve que se adaptar, teve que acompanhar o novo tempo, senão você morre. Né? Para tudo, profissionalmente, inclusive. Você fica dentro de uma bolha lá nos anos 80. E isso não é legal. Né? Aí você tem que se adaptar. Então a gente aprendeu que lá na época, no ano 2000, vamos falar no ano 2000, ano 2000 tem 21 anos atrás. Correto. Está ali atrás. Foi ontem. A gente aprendia que e-mail era importantíssimo porque era tudo documentado de forma digital. Hoje, se você perguntar para um garoto de 15, 20 anos de idade, até um cara de 30, ele não sabe a senha do e-mail, porque ele não passa e-mail, ele não recebe e-mail, ele não lê e-mail. SMS, que foi uma febre. Quer dizer, dentro do próprio momento, as coisas passam tão rápido que muda. Escrever uma carta. Pede um adolescente que agora escreve uma carta. Exato. De próprio punho, que né? que é? Não, primeira coisa que a gente fazia quando voltava das férias, cara. Fazer carta pra mim. A professora lá falava assim, vamos fazer uma redação. Sim. O tema, como foram as suas férias. Isso aí, era todo ano, tinha isso. Sim, verdade. E a redação tinha que ter começo, meio e fim. Sim. Hoje você não consegue estruturar um texto com começo, meio e fim. Não, Pede para um garoto fazer isso, não faz. E tinha também, no colégio antigamente,
Você chegava das férias, aí escrevia uma carta pro teu amigo e tinha que ir no correio botar na casa dele. Aí destinatário e remetente. Pra saber Legal, que... isso. E, pô, e hoje você pergunta, o que é um destinatário e As remetente? pessoas Você não sabe. Não sabe. Não sabe. Isso foi ontem, cara. Cara, Foi ontem na nossa vida. incrível. Foi um Na estado linha de- do tempo da humanidade, isso foi ontem. Isso tem 5 minutos atrás na linha do tempo da humanidade. Foi muito. Isso foi ontem. Os Quer rádios dizer, Nextel, lembra disso? Caraca, isso. Que a gente A achava própria aquilo... rádio hoje, o rádio FM, eu sei Sim. porque eu sou oriundo de rádio, né? A minha comunicação é rádio durante muito tempo da E minha você vida. começou na AM também, né? Porque Isso, não eu comecei tinha na FM. AM, eu comecei na Solimões, em Nova Iguaçu. Tinha AM. AM, fazendo o programa AM. Depois eu migrei para o FM com a Rádio Panorama. A Rádio Panorama acabou, aí a gente foi para Globo. Enfim, a gente teve uma historinha aí, né? Em rádio. E continuamos a fazer rádio. Só que a rádio hoje tem um outro perfil. A rádio hoje teve que se reinventar, senão ela morre. E popularizar. A rádio precisa hoje do streaming. Você tem que transmitir através de um aplicativo, porque as pessoas só ouvem rádio Pelo telefone. pelo telefone ou quando está dentro de um carro no Uber ou no 99 Isso aí. que o cara sintoniza. Ninguém tem rádio, aparelho de rádio FM em casa. Ninguém tem mais Foi uma isso. coisa que eu comentei com meu irmão. Falei, cara, a gente só ouve rádio FM pra ouvir futebol às vezes. Exato. A Ou AM é trânsito. mais- O Ou pessoal, trânsito, o que, que, a no garotada trânsito. faz? O que, que as pessoas fazem? Vai no Deezer, vai no Spotify, faz a sua playlist, faz Bota o no seu Bluetooth. set, bota pra tocar e plum, fica ouvindo. Acabou. A rádio, para não morrer, ela tem que se reinventar. É né? verdade. Tem que se reinventar. E a gente está com uma rádio aí, posso falar? Pode, Claro. claro. Rádio Beija-Flor. Há quanto tempo é a Beija-Flor? A Rádio Beija-Flor tem 16 anos de existência. Chamava Rádio Nilópolis FM. Na época que podia fazer rádio, né? Que a Anatel permitia fazer rádio local. Depois veio uma outra lei que proibiu. Hoje, você colocar um sinal de FM é crime, Sim, da cadeia. poderia botar só 25 Não watts poderiam de potência, lembra disso? facilitar, né? Não poderiam facilitar isso? Poderia, mas existe um lobby muito grande das grandes emissoras que não querem perder o seu espaço. Então, o que acontece? Para você conseguir hoje uma concessão, né, que é a outorga dada pela Anatel, é muito difícil. Se você não tiver um empurrãozinho político de um deputado federal, de um senador, de alguém que conheça, que vá lá e converse e acerte, não sai, o teu documento fica dentro de uma gaveta durante 10 anos e Não a coisa sai, não Leopoldo. acontece. Então, a lei diz isso, né? A lei fala sobre os tipos de rádio que existem. Hoje você pode ter a rádio educativa, você pode ter rádio escola e você pode ter rádio comunitária. São três tipos de rádio que você pode implementar dentro do FM. Inclusive agora tem o FM expandido. O que é o FM expandido? Até o ano de 2012, 2014, o FM pegava do 88 até o 106. Hoje ele vai do 75 ao 109. Cresceu. Algumas pessoas, né, dizem que o FM morreu. Não, ele está crescendo. Está em expansão. Se você for ver na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, o FM está em pleno crescimento e expansão. Só aqui que as pessoas dizem que o FM morreu, acabou. Que a rádio não existe mais. Cara, e São Agora, Paulo também. São Paulo tem um crescimento A bastante. pergunta é, nós enquanto jornalistas, eu que sempre trabalhei com jornalismo, vocês também, a quem interessa dizer que o FM acabou? Essa é a pergunta. A voz todo mundo conhece, né, cara? É uma voz muito conhecida na nossa cidade, né? Além disso, o Leopoldo foi mestre de cerimônias até hoje, né? Sim, a gente continua fazendo esse trabalho já uns 30 anos, por aí. Gente, 15 anos, Casamento, bodas, bar mitzvah, Colégios, vários tipos de batizado. eventos, batizados. Nilopolitano. Também. Caraca. Só no Nilopolitano foram 30 e poucos anos de locução nos eventos e formaturas. Caramba, eu lembro de formaturas na Só Beija-Flor. parou por conta da pandemia. Nas Só festas parou juninas. por E as conta festas do juninas? nome. Caraca, era muito engraçado. Muita festa, Juninho, muita festa. Muita festa. Muito evento. Muito Bom, evento. então, ô Leopoldo, você fazia antes da pandemia aí, até com mais frequência,
algumas entrevistas, né? Você em inaugurações. A última que eu vi sua, se eu não me engano, foi do Brahma, né? Você que estava lá? A inauguração da choperia? Da choperia. Foi a inauguração, a gente foi convidado para fazer lá a cobertura. E depois disso a gente já fez bastante coisa. A gente fez também aqui, os teus vizinhos aqui, o Henrique, que inaugurou aqui onde era Eccentric, ele inaugurou a SegMedic. E a gente também fez a cobertura da SegMedic. E que estrutura, né? O Altibeco, a gente fez a cobertura da inauguração do Altibeco. Então, a gente continua fazendo então tá retomando, toda... né? Sim. A gente deu uma paradinha. Em função da pandemia, a gente teve um período grande parado. Mas isso já começou lá atrás, na verdade, né? Isso começou bem lá atrás. Quando eu digo bem lá atrás, eu sei. Diego e Bruno, Bastante coisa. bem lá atrás, assim, vocês estavam no berço. Caramba. Bem lá atrás. Se eu falar bem lá atrás, eu posso dizer... Eu me lembro exatamente da minha primeira entrevista. Minha primeira entrevista foi em 1979. Quanto tempo tem isso? 1979. Olha só, o governador teve em Nilópolis para a inauguração da rodoviária. Era o Chagas Freitas. Chagas Freitas já morreu, ó. E aí você foi lá entrevistar Isso, a gente fez a entrevista do Chagas Freitas. E depois um outro governador que teve aqui também, isso já muito lá à frente, em 1998, o prefeito aqui era o José Carlos Cunha. Zé Carlos Cunha. E foi a reinauguração da rodoviária, a ampliação, fizeram mais 4 baias, mais 3 ou 4 pistas na rodoviária, ampliaram, fizeram várias lojas, 17 lojas ali, o DPO ali dentro. Isso, o governador na época era quem? Antônio Garotinho. Marcelo Alencar. Era Marcelo Alencar, E isso. também entrevistei o Marcelo Alencar nessa ocasião. E já vão aí mais de 20 anos isso. E aí Mais começou na política Isso. e depois começou A uma gente coisa mais continuou. social, Não, né? na verdade, era um evento da prefeitura, Uhum. né? Era a inauguração da rodoviária. E dali veio a ideia. Vamos continuar? Vamos continuar. Né? A dupla dinâmica, eu e o Vladimir. Ele atrás da câmera e editando. Né? Era uma câmera pesadíssima, antiga, que a gente tinha, que a gente comprou de segunda mão na época. Isso há 25, 30 anos atrás. Caramba, eu lembro um fato muito interessante. A gente num show na Beija-Flor, que eu não vou citar o nome, e o artista não quis deixar a comunicação É verdade. entrar. Aí você fez um vídeo muito engraçado. Foi, eu fiz o vídeo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não, teve também... Tá aqui o segurança impedindo a gente de trabalhar. A comunicação, que é da Beija-Flor, e não pode cobrir. Na época, o presidente da Beija-Flor era o Farid, e ele nos convidou, né, por esse trajeto todo que a gente tinha de trabalho, ele nos convidou para fazer parte da comunicação da Escola de Samba da Beija-Flor. Então a gente tinha lá uma sala, inclusive, e crachá, colete, tudo, cara, que você possa imaginar. Comprou equipamento para a gente e a gente fazia a cobertura dos shows da Beija-Flor. E a gente foi embarreirado dentro da própria Beija-Flor. Nossa, dentro de casa. Dentro de casa. Os seguranças do tal do... Do artista. Posso falar o nome? Não, né? Não, é fala antiético, não posso falar. Então, aí o cara... Quase que eu falo. Ele proibiu, ele falou que não ia dar entrevista pra ninguém. Falei, cara, mas a gente é da casa. Só vai entrar um fotógrafo. Só entrou um fotógrafo, fez a fotografia e saiu. Caraca, foi mó doideira, O cara. fotógrafo doideira. foi você, cara? Na ocasião era ele. Foi mó Entrou, doideira, saiu cara. e tal. E a gente fez um vídeo do lado de fora, né? Eu lembro que na ocasião a gente ficava num camarote de frente para o palco, Sim. lá em cima. Aí montamos o tripé, montamos a câmera e começamos. Quando o administrador, como é que chama? O produtor deles viu que tinha alguém filmando, foi lá e mandou a gente parar de filmar o show. Não pode filmar. Eu falei, isso está em contrato? Não, mas não pode. Então vou continuar filmando. A gente está dentro de casa trabalhando, cara. Como é que você vai me impedir de trabalhar dentro da minha casa? Nossa.
Existe esse tipo de coisa. A imprensa né? tem essas coisas. Tem essas coisas. Tem uma outra situação também que A você gente tava conviveu, junto. né? O Leopoldo, eu tenho um grande sonho. É igual jogar futebol, de jogar, aí a gente vai brincar, de trabalhar no mesmo time. A gente só jogou alguns amistosos juntos, entendeu? Mas nunca fomos do mesmo time. Mas somos amigos, com certeza. E a gente estava numa ocasião, né, Leopoldo? Que a gente fez um show de uma cantora famosíssima também na não época. posso falar o também nome. não vou falar o nome. Não é ético falar. Mas que também teve outras sertanejo, coisas, né? Várias tretas. Várias tretas. E que ela tratou muito mal toda a imprensa da nossa cidade. É verdade. Inclusive o próprio prefeito da ocasião foi colocado para fora do palco, não podia ficar ali. O cara que contratou o show, contratou e pagou. O contratante. O contratante não pode ficar. E não foi barato, né? Na época ela estava bem estourada. Aí, o que aconteceu? Foi interessante mesmo. Aí a gente veio depois entender por que não queria ninguém no palco. Posso contar a história verdadeira? Claro. Pode. Nós ficamos numa posição na diagonal do palco, nós não ficamos de frente para o palco. Num camarote montado ali na lateral, em que a gente pegava tudo do palco. Montamos o tripé e começamos a filmar. Tinha situação, 2 vezes está filmado, está gravado. Não tem como dizer que é mentira do Leopoldo. Está gravado isso. Teve momentos que ela limpava a boca, com o microfone fora, mas a voz dela continuava cantando. Playback. Playback. Ela não estava cantando ao vivo. Tava. Por isso que ela não queria ninguém ali. Ela não estava cantando. Sabia que a gente ia filmar de perto, ia dar um close. Entendeu? Playback. Caraca. O show foi pago playback. Aconteceu isso em Nilópolis. E tem tantas outras histórias. Tem muita Leopoldo, história. e artista assim legal que você entrevistou e falou, cara, esse cara... Putz, a gente pode falar? Pode, cara, esse você olha pode só. falar o nome. Nós fizemos, eu e Vladimir, de novo, a dupla dinâmica Batman e Robin. Nós fizemos a inauguração. Olha só como é que a gente era... acontece isso muito, gente. Posso fazer um desabafo também? Claro. A gente é mais reconhecido fora da cidade do que dentro de casa. Que Santo de casa não Isso é faz verdade. milagre. Isso é verdade. Nós fomos convidados, o telefone toca, a gente foi convidado pelo administrador, na época, o administrador do Parque Madureira. Olha. Inauguração do Parque Madureira. Nós fomos convidados para fazer a cobertura. Não tinha ninguém no palco, só nós. Fizemos toda a filmagem. E, respondendo a tua pergunta, dessa pessoa que a gente teve uma empatia muito grande na hora da entrevista, antes, durante e depois, um cara de um coração gigante, de uma empatia, o cara de um carisma. Gilberto Gil foi quem abriu o show na inauguração do Parque Madureira. E a filha, Preta Gil, a gente entrevistou os dois. Simpatia pura. Cara, ele conversa pegando em você, falando contigo e contando histórias de quando Preta era pequenininha. Sabe? Cara, é maravilhoso. Né? E aí, se você não era fã, você se torna fã. E se você já é fã, você fica mais ainda. O Bruno teve essa experiência quando entrevistou Roupa Nova. Maravilhoso, cara. Nova Pessoas de um coração maravilhoso. Sabe? Assim, cara... Não tem como expressar como o cara era assim, simples com você. De uma simplicidade, de um carisma. De talvez assim, incrível. Pensar que te conhece já de muito Exato. muito tempo. A gente tem essa impressão, porque a gente já é amigo há tanto tempo. Eu não é nada disso. tive essa... Alcione também, Alcione dentro da Alcione. Beija-Flor. O show da Alcione na Beija-Flor. Eu tava. Né? Alcione também, antes da Beija-Flor, também numa outra entrevista que a gente fez, o show da Alcione... Na lona de Anchieta? Não, trio elétrico montado pelo NECA. Ah, o Som na Praça. Som na Praça. Lá na rua Otaciano, lá no Novo Horizonte. Novo Horizonte, show da Alcione. Alcione também, sabe? De um carinho, de receber você no camarim, de falar, de conversar contigo sobre tudo. Cara, é imprensa local, pra ela é marketing, pra ela é vantagem. Aí vem a soberba da nossa amiga, que eu tenho vontade de falar o nome, mas não posso, né? A ética não me permite dizer o nome dessa sertaneja,
Mas, enfim, não queria a imprensa. Não, mas local. Leopoldo, como você enxerga hoje a nossa imprensa na nossa cidade? Como é que eu enxergo a Como é que imprensa? você enxerga hoje a imprensa? Então, a imprensa, eu entendo que ela tem duas vertentes. Existe a imprensa institucional, que a gente chama de a comunicação dentro da prefeitura municipal e dentro da Câmara Municipal, são institucionais. É uma prestação de contas Prestação com de o serviço, povo. né? Tem que fazer mesmo. Uhum. E tem a comunicação local, as páginas, os blogs, os canais como vocês, como nós. Então, eu acho que tem duas situações, né? Duas situações em que a gente observa que, de um lado, se faz muito marketing e pouca comunicação. E de um outro lado que se faz muita comunicação, mas que também tem uma dificuldade de lidar com o poder público, né? Dificuldade essa que eu acho assim, alguns têm um comprometimento, né? Eu não vou dizer rabo preso, que é um termo feio, né? É um termo feio. Mas tem um certo comprometimento com o poder público, então não pode falar tudo. Um medo, Fica né? cerceado. Aí a gente passa pela questão ética. Também não é ético você falar mal do seu chefe, Claro, pô. né? Mas você precisa falar a verdade. Você, jornalista, não é mais importante do que a notícia. O mais importante é a notícia. Você tem que noticiar. Tem um buraco ali? Tem um buraco ali. Quem é que deixou o buraco ali e que não foi lá fazer a manutenção? Sim. Entendeu? Você está falando mal do seu chefe? Não. Você está prestando um serviço Para a para a sociedade, para a comunidade, para a população. É a prestação de serviço comunitário, né? Dentro da comunicação. Né? Então, existem várias situações e situações, né? Que a gente precisa repensar. Mas eu acho que a gente avançou muito, né? Há 7 anos atrás, 2014, eu estou ruim de conta, né? 2014 a gente criou... Foi a pandemia. A pandemia a gente está meio perdido no tá tempo. meio perdido no tempo. 2014 nós criamos o Fórum Permanente de Comunicação da Baixada. Até então não existia. Cada um puxava a brasa para sua própria sardinha. E a gente entendeu que a gente precisava se unir, né? Não digo criar um lobby, eu não digo criar, né, uma situação de proteção, mas uma situação que nós nos ajudássemos. Tipo uma ONG de organizadores. Exatamente. Como tem a OAB, que reúne os advogados, como tem os clubes de classes, né? Os médicos se reúnem para trabalhar, né, para melhorar as suas condições de trabalho, enfim. Então a gente teve esse entendimento. Nós criamos essa situação e é um grupo que está no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, tem um site também, e a gente tentou se organizar. Então, nesse grupo, a gente continua tendo comunicadores, blogueiros, youtubers, todo esse pessoal, redatores, fotógrafos, produtores de evento. A gente tem muita gente de comunicação de toda a Baixada. Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. É um grupo bacana que a gente se reúne sempre. Tivemos 2 reuniões presenciais, uma em Nova Iguaçu, lá no Bar do Xerife. Uhum. Tu conhece bem? Sim. E teve uma outra aqui em Nilópolis, a segunda reunião presencial, que foi um jantar que a gente fez ali no Estrada, que infelizmente fechou. Excelente Por causa da restaurante. pandemia. Excelente restaurante, né? Fechou, infelizmente. Só está lá em Itaguaí agora, né? Ali na Rio Santos. Isso. Então, e a gente não conseguiu fazer o terceiro, veio a pandemia, a gente não, né, se recolheu, travou tudo. Mas a gente pretende em breve fazer Nesse um terceiro com certeza a gente vai estar lá. Com certeza. Um lugar bom para... E transmitindo ao vivo para as redes sociais. Sim, muito sim. bom. Um lugar bom também para transmitir seria no Direcionar, que agora no espaço aberto. Legal.
Só não sei a internet, se pega bem Ele ali. mexe comigo, a minha língua, né, cara? Falou, Jericinó. Tudo bem, eu acho bacana pra caramba o Jericinó. Eu amo o Jericinó. Não tenho nada contra o Jericinó. Mas por que só se fala em Jericinó? Por que não se fala também dos cuidados e também do Parque Sara Areal em Nova Cidade, que está... Pois é, que precisava também de uma atenção. E que tá muito bonito. Cara, Teve uma obra lá. Mas está bonito por intervenção de um vereador. De um vereador. E não da prefeitura. Caramba. Foi por causa de um vereador. Um vereador. Que não vamos Que falar abraçou nome. aquilo ali. Que abraçou a causa. Abraçou, indicou o administrador, graças a Deus foi aceito pelo executivo municipal. E o administrador é um biólogo, sabe o que faz, sabe o que está fazendo, é um biólogo, já está fazendo um levantamento de todas as espécies de aves e plantas de lá, descobriu ali tem pau-brasil com mais de 100 anos de idade, ninguém sabe disso. Dentro do Parque Sara Areal, uma riqueza tava absurda. ali. O Parque Sara Areal era um dos parques mais bonitos do Rio de Janeiro. Que tem Isso. um anfiteatro também, E tem né? um anfiteatro também. Cara, Mas a menina dos olhos é o Jericinó. Né? ninguém fala realmente. É uma verdade. pena, é uma pena. E tem outros lugares também, né? Tem uma reserva ali bacana, ali no comecinho em Nova Cidade, no comecinho da rua Otaciano, né? Que era de um menino que tinha um depósito de bebidas aqui. Falava que tinha um zoológico, né? Isso, o mini zoológico. Um mini ali. zoológico. Isso, o mini zoológico está abandonado. Abandonado. Caramba. E Tá é uma abandonado. coisa que Aquilo poderia podia ser ser, municipal, né? aquilo podia ser Um parque, alguma coisa um assim. parque, Ou um né? zoológico municipal. Um zoológico mesmo, colocar algumas espécies ali, colocar um biólogo, botar ali veterinários para tomar conta. É possível fazer isso? Sim. É possível. Por que eu digo que é possível? Algumas pessoas vão questionar. Mas Nilópolis não tem recurso financeiro? Tem. Nilópolis não precisa fazer mais nada. Nós temos 9 postos de saúde, nós temos 23 escolas, um hospital que já está com verba garantida para acabar de fazer. Nilópolis só faz manutenção das coisas. Não tem mais nada para ser construído e também não tem espaço para ser construído. Nilópolis está igual Copacabana, não cresce mais na horizontal, só cresce na vertical. Cada casinha que tem em Nilópolis está construindo um puxadinho em cima. Não tem espaço, Não tem tem terreno. espaço para crescer. Então não tem mais nada para ser feito. Totalmente asfaltado, não temos rua de barro Você na vê, cidade. você vê empresas grandes querendo vir para Nilópolis e não consegue espaço. Pois é. E as que tem estão saindo. Estão saindo. Eu tenho amigos aí, empresários, que estão saindo muito de Nilópolis. Esse mês agora, junho e julho, a gente perdeu aí 3 a 4 empresas em Nilópolis. Indo para fora, indo embora. Isso é muito triste. Isso é muito sério, não é triste, é sério. Uma associação comercial que a gente tem aí, né, que está, graças a Deus, funcionando, né, e que está tentando mostrar para esses empreendedores que existe sim possibilidade de crescimento. Então, voltando lá no assunto do mini zoológico que existia, né, eu estou até agora tentando lembrar o nome do menino que era dono ali, entendeu? E não consigo lembrar. Coisa de velho, né? A gente esquece as coisas. Mas também muito o Tico bem. não está Não, falando cara, mas com muito o Teco. muito tempo fechado esse zoológico. Né? Muito tempo. E tem nilopolitano que não sabia Não que sabia que tem existia. gente que não sabe que existe. Eu vim sabia Sim. meses atrás. Na década de 90, enquanto professor, né, estava dando aula no Colégio Nilopolitano, eu levava muitos alunos ali para visitar. E a gente saía de lá com um lanchinho, eles davam um lanche. Que legal, cara. E visitava e conhecia aves, répteis, tal. Era muito legal. E pelo custo, né, cara? Porque era mais Era de barato, graça. cara. Era Imagina de você ir pro O cara zoológico hoje. mantinha aquilo porque ele era dono de uma distribuidora de bebidas em Olinda, Mesquita. Você desce do viaduto, faz aquela curvinha do viaduto de Mesquita, tinha uma Brahma gigantesca ali do lado antes de chegar na empresa de ônibus. Sim, lembro. Entendeu? Aí ele era o dono daquilo ali, né? E eu estou tentando lembrar o nome, mas me fugiu. Não, mas tem sei. outros espaços também na nossa cidade, Léo, que... Então, assim, Pedro Nardelli. Pedro Nardelli. Era o dono daquele troço. Ele ainda... Pedrinho. ainda- Eu não sei se Pedrinho ainda é vivo, não sei. Não sei da família, não sei. Nunca mais tive contato.
Nunca mais tive contato. Pedro Nardelli. Caramba. Vamos procurar aí no Facebook, no Vou YouTube, procurar. para ver se a gente, no Instagram, para ver se encontra Pedro Nardelli. E vamos fazer uma entrevista com Vamos ele. procurar aí, vamos ver, vou pesquisar para ver se a gente encontra. Pô, show Né? de bola. Sim. Léo, também a gente tem outros espaços também que são maravilhosos e que poderiam ser aproveitados. A própria Capela São Mateus, que é uma capela centenária. Ô Bruno, você tá mexendo em vespeiro. Então, a cara do Diego, a cara que ele faz. Ele sabe da história. Sei, De muita sinagoga, coisa. Sei né? muita coisa. de Teatro Tim Lopes, de Capela São Mateus. Nilópolis era pra ser padrão em... Nilópolis era pra História ser tudo, tem, cara. Top. A gente só tem 9 quilômetros Meu quadrados. Deus. Pelo E amor de Deus. temos Não tanta pode história. tanta história poderia ter, né? Assim, vamos no teatro, Então, vamos no museu, vamos... Um Cara, roteiro. tinha um roteiro maravilhoso pro turismo. Turístico da Baixada Pô. seria o primeiro. Seria o primeiro. Diego, esse roteiro foi feito. Esse roteiro está nas mãos da Secretaria Estadual de Turismo. Desde antes do encontro da juventude católica que teve em Nilópolis. JMJ. Isso. As jornadas Da Mundial da Juventude. Isso. Antes disso, já teve esse roteiro, foi feito. Foi aprovado. Tinha recurso. Enfim, deixa pra lá. Cara, vamos seguir em frente. Até a maçonaria, né? Tem cada prédio de maçonaria Entendeu? lindo. Tem tudo, Tem tem tudo tudo. na cidade. Tem tudo na cidade. Então, a Capela São Mateus. Nos fundos da Capela São Mateus, o saudoso Cláudio de Oliveira, advogado, maçom, Rosa Cruz, rotariano, o cara era tudo. Ele tirava dinheiro do bolso e fazia as coisas acontecerem na cidade. Ele montou um museu da cidade. Ele conseguiu reunir amigos, empresários de Nilópolis. Na época, também o prefeito Miguel Abraão, na época, lá em 1988, e ele conseguiu recurso, né, também com o falecido Nelsinho, da Beija-Flor, né, e ele fez uma restauração na Capela São Mateus. Ele fez muita coisa. Infelizmente, tudo isso foi perdido. A cidade não tem memória. Infelizmente. A garotada que está aí, que do ano 2000 para cá, não sabe de nada disso. Né? E as coisas, as pessoas vão morrendo, vão passando, e Vai se perdendo. vai se perdendo. Infelizmente Perdeu vai se muita perdendo. coisa. Vai se perdendo. Entendeu? Vai se perdendo as coisas. Vão se perdendo as coisas, cara. Aqui, só para a título de curiosidade, também dentro desse perfil de turismo, que as pessoas falam assim, para que uma secretaria de turismo na cidade de Nilópolis? Tem turismo nenhum? Tem. Eu acho uma ignorância quem fala isso. Cara, tem muita coisa. As pessoas desconhecem, as pessoas acham, na sua ignorância, quando eu digo ignorante, o que é o ignorante lá no léxico, lá no dicionário, no pai dos burros? Aquele que ignora alguma coisa é ignorante. Se você ignora a existência disso, você é ignorante. É isso que eu estou falando. Eu não estou sendo agressivo nem ofensivo quando eu digo que fulano é ignorante. Então, as pessoas, na sua ignorância, a gente tem que abrir a parêntese para explicar. Infelizmente, hoje em dia, sim, né? A gente tem que explicar, porque as pessoas não leem, então a gente tem que explicar até o que está dizendo, o que está falando. As pessoas, na sua ignorância, pensam assim, para que uma secretaria de turismo? Porque turismo não é passear, e as pessoas têm esse pensamento na cabeça. Turismo é ir passear, é conhecer um lugar bacana, é ir no Cristo Redentor, é ir No Corcovado. no Corcovado. Não é só isso. É cultura. Tem uma Cultura é turismo. Isso. Existe turismo religioso. Existe turismo social. Existem vários. Turismo é um guarda-chuva que abrange muita coisa dentro do turismo. Muita coisa. E as pessoas não têm esse entendimento.
Aí acha que é uma burrice ter uma secretaria de turismo dentro de uma cidade como Nilópolis, como Belford Roxo, como São João de Meriti. Precisa sim, porque traz recurso, né? Traz recurso do Estado e do federal para a cidade, para melhorar. Essas placas todas que vocês veem na cidade de Nilópolis é do Ministério do Turismo. As placas de trânsito, as calçadas que foram feitas em Nilópolis e em todas as cidades da Baixada é com recurso do turismo. As pessoas não sabem disso. Caramba, é interessantíssimo isso. As pessoas, na sua ignorância, acham que não tem que existir uma secretaria. Se não existisse, não viria recurso. Se não viesse recurso, não teria calçada. Verdade. As pessoas são, né? Usa aquilo que a parelha do burro, né? Só olha para frente. Se a gente colocasse na ponta do lápis a quantidade de coisas que tinha em Nilópolis para turismo, é um frigorífico, tem o maior frigorífico da Baixada em Nilópolis. Exatamente. Caraca, tem tanta coisa. Tem um Parque Salarial. Tem o Jericinó. Tem a sinagoga. Tem a sinagoga. Tem tantas outras Gente, coisas. Tem a Capela São Mateus. Tem a Batida do Primo. Cara, tem a Beija-Flor. Exato. Que poderia ter o Museu do Samba. Exato. Gente, tanta coisa. E isso tudo gera o quê? Isso gera emprego. Gera renda. Gera renda para as pessoas. O artesanato na cidade é fortíssimo em Nilópolis. Fortíssimo. E tem valor lá no Rio. Deixa eu falar uma coisinha sobre artesanato. Posso falar claro. uma parêntese? Que isso está aqui engasgado há alguns anos. E você está me abrindo a possibilidade de falar sobre isso. Tomara que alguém ouça. Nilópolis é uma referência no artesanato em todo o estado do Rio de Janeiro, nos 92 municípios do estado. A primeira associação de artesanato no estado do Rio de Janeiro é de Nilópolis, a mais antiga do estado. Nilópolis recebeu verba, recurso, para construir, e foi construído, um centro de... Olha o nome do lugar. Centro Regional, né? É um centro de referência regional do artesanato, para receber nesse local as associações de artesanato de São João, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, Mangaratiba, de toda a região, em Nilópolis. Isso foi construído em Nilópolis. Aí sabe o que fizeram em Nilópolis? Mudaram a estrutura do negócio, tiraram o nome de Centro Regional, Centro de Referência do Artesanato, botaram o nome de Mercado Popular e enfiaram os camelôs lá dentro para vender material do Paraguai. E os artesãos ficaram sem espaço. Isso acontece na nossa cidade. Uma referência no artesanato. Uma referência na nossa cidade. Se você for procurar a documentação disso no Ministério do Turismo e na Secretaria Estadual de Turismo e na mão das associações de turismo de Nilópolis, você vai ver, inclusive, a planta disso, como era desenhado, com salas para aulas de artesanato. Nossa, ia ser perfeito. Com os boxes definidos para cada associação de cada localidade de Nova Iguaçu, vindo artesão de Nova Iguaçu, de Caxias, de São João, de Belford Roxo. Um centro regional, referência na região, em Nilópolis. As pessoas não sabem disso. Entendeu? Virou um camelódromo. Que não deu certo. Que hoje voltou a ser no calçadão. Eles continuam no calçadão. Você vê tá lá fechado. Você vê um pouco de artesanato ainda no início da feira. Só ali. E é uma luta diária. Todo domingo aquelas mulheres, aqueles homens artesãos lutam, brigam com tudo que você possa imaginar. Desde o ponto do mototáxi, o ponto dos taxistas, o vendedor de laranja da feira, todo mundo quer aquele espaço. Eles têm que chegar lá mais cedo, chegam de madrugada para marcar o seu território, para poder botar sua barraca para vender seu artesanato. É uma luta diária de sobrevivência. Uma coisa que é cultural, que podia ser abraçado pela Secretaria de Cultura, uma coisa que podia ser abraçado pela Secretaria de Turismo. É abraçado? É.
A Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura fazem alguma coisa? Fazem, mas eu ainda acho que é muito pouco. Podia ser melhor. E nem no Jericinó, né? Porque a feira que tem domingo não são pessoas de Nilópolis. Eu não posso falar. Poderia ter uma Me dá uma feira vontade de falar umas artesanato lá. coisas, mas Cara, eu não posso é falar. incrível, né? É incrível. Isso acontece. Isso que Acontece. você falou aí é verdade. Acontece. Isso que você falou aí é uma verdade. E aí, quando as pessoas saem daqui de Nilópolis, nossos artesãos, aí vai para o centro do Rio, vai para outras Temos feiras. amigos meus, tem amigo que... a gente tem um amigo que saiu de Nilópolis Sim. e tá arrebentando na Praça 15. Isso, Praça 15 São já referência. tem um ateliê lá. ateliê. Saiu de Nilópolis, explodiu. Porque aqui não era valorizado. O SBT veio fazer entrevista com ele aqui. E nunca foi Você valorizado. está falando do Ney Saião? Ney Saião? Ele saiu de Nilópolis porque ele não era reconhecido. Nunca foi. Nunca foi. Um artista maravilhoso. Sim, em breve De um vai nos dar potencial incrível, entrevista. de um potencial maravilhoso. Cara, tem um artista que é maravilhoso em Nilópolis que ninguém dá valor também, é aquele rapaz que pinta ali do lado do shopping, o... Ah, eu vou lembrar o nome dele. Pô, Vou lembrar o é nome um dele. coroa já, o cara Ele faz faixas. faz faixas. Ah, Eu não lembro o Pô, nome dele, ele mas tem ele quadra- chegou a fazer uma exposição. Ele tem quadro uma a vez. quadro maravilhoso. Eu vou chamar ele, eu vou lembrar o nome. Agora me bateu. Mas ele tem tanta arte. Eu vou trazer ele aqui também. legal, São legal. pessoas de bacana. culturas que não são valorizadas na cidade. Gente, adorei essa caneca que vocês me deram. Pra você Adorei. tomar café e Olha, lembrar da Que gente. gente. Que bacana. E com essa... Personalizado. É, com essa personalizada. É o beijo do gordo. Pegando esse... E é café mesmo, de É, verdade, tá, café. gente? Não é vinho, não. Adoro um vinho, mas não Pô, é. mas vinho é bom pra caramba. Mas pegando esse gancho, Vamos vou lá? falar sobre o meu patrocinador do programa agora. Sim. Falar sobre a Batida do Primo. Bacana. Batida do Primo bem tradicional, desde 1954. Um beijo, Jaiminho. Pô, Jaiminho, que batida, hein? E o licor dele, que a gente falou que ia apresentar o licor. A gente tem Bacana. um licor de tangerina. Jaiminho é um irmão querido, é uma pessoa... Maravilhosa, né? Aham. Teve aqui com a gente. Teve. aqui com a gente, Ele falou tá com- com licor de damasco, limão, caipirinha, maracujá, uva, várias coisas. E outra, eu estive em Paraty e encontrei E Batida tinha do Primo. batido do primo? Tinha Batida do Primo. Eu estive em Volta Redonda, tinha Batida do Primo. Niterói tem. Tudo Olha, que é lugar. eu estive em Arcozelo, tinha Batida do Primo. Arcozelo. Pô, lá tem uma pousada muito boa em Arcozelo. Essa é de pudim. Muito boa. Essa é de pudim. Eu vou lá Legal. direto. Legal. E, Bruno, fala o endereço dele e o telefone. Então, vamos devagar, calma. Calma. Avenida Roberto Silveira, 984, em Nilópolis. Casa Rosa. Casa Rosa, famosa A Casa verdadeira Rosa. batida, né? Desde 1954. Mais de 50 sabores de batida. E essa daqui, ó, batida de pudim. Uma pegada nova. Quando eu era moleque, meu pai me levava para comprar Batida do Primo. Lá em frente tinha a fábrica na Nilo Peçanha, no comecinho da Nilo Peçanha, em Olinda tinha a fábrica da Mineirinho. Mineirinho. Refrigerante Mineirinho Era era em aqui? Nilópolis. Olha, Nilópolis já teve. O Mineirinho era em Nilópolis. Onde hoje é um órgão já quase falido do governo do estado, Na Nova em Nilópolis, Cidade, né? em Nova Cidade, era a fábrica da Piraquê. Antes da Piraquê ir para Madureira, Era aqui. Madureira não, aquilo ali é Turiaçu. 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 Antes dela ir para Turiaçu, ela era em Nilópolis. Falava com Pouca cheiro, gente falava sabe com disso. cheiro de biscoito e ia longe. Isso. As pessoas vinham pra comprar o saco, aquilo. Era, isso aí. Comprei muito biscoito na fábrica Aquilo, da Piraquê. aquilo, vinha quente, Eu vinha- comprei muito tipo, biscoito na fábrica da Piraquê, o biscoito em quente. Nilópolis. Comprava comprei aquilo, pô. muito mineirinho na fábrica da Mineirinho, em Na Nilópolis. época que era de garrafa, né? Era, cara. É igual... Garrafa Olha, de vidro, era uma parada... Que saudade de Nilópolis dessa época. Que saudade. de um comércio, né? Que saudade. E aí, a pessoa que também quiser patrocinar o podcast, Vem só pra cá. entrar em O contato. que você está esperando? Fazer alguma Patrocínio é pergunta pro importante. Leopoldo, deixar aqui embaixo nos comentários, que o Isso Leopoldo aí. vai responder. Pergunta sim. Curta, compartilhe, né? E, Leopoldo, muito obrigado. Cara, passou tão Cara, rápido. passou muito rápido. Foi rapidinho, foi rapidinho. Foi muito Passou tão rapidinho. Obrigado rápido. por vir. É. Obrigado A por... gente podia ficar mais 3 dias aqui conversando, Pô, tem muito batendo, assunto. tricotando igual Tem 3 muito velhas assunto. aqui E tricotando. tem história. História tem. História tem. História Temos tem. história. Leopoldo, fala sobre a Rádio Beija-Flor. Então, Como que a pessoa consegue acessar ela? www.radiobeijaflor.com.br. Toca de tudo? Então, não toca de tudo, né? Quando nós criamos a emissora,
nós fizemos uma pesquisa, inclusive com o auxílio, né, o suporte luxuoso da Associação Comercial, que nos forneceu lá uns caras de marketing e fez uma pesquisa bacana, e a gente teve o entendimento de que não adiantava fazer rádio para a garotada, porque a garotada não tem poder de consumo, né? Poder aquisitivo de consumo. Quem compra o iPhone de última geração é o papai e mamãe que paga, né? A moto que o cara anda, a bebida que ele bebe, quem paga é mamãe e papai. Então a gente fez um trabalho voltado para um target, né? Específico entre 25, 30 anos até os 55, 60 de poder aquisitivo de consumo. O que essas pessoas ouvem? Então a gente tem música boa, com certeza. Música de qualidade nacional e internacional. Muito legal. A gente não toca funk, a gente não toca pagode, a gente não toca sertanejo. Aí vão perguntar, ué, vocês tocam o quê então? MPB rock. Pop rock. Pop rock. Tudo de qualidade. Você pega aí JB, Paradiso e Antena 1. Faz um misto das três. Perfeito. Porque se você chegar hoje num anunciante teu aqui, numa loja de sapato em Nilópolis, numa boutique, num dentista, em qualquer lugar que você chegue, não tá tocando funk. Não, com Não certeza. tá tocando pagode. Não tá. Não tá tocando sertanejo. Não. Tá ligado na JB. Sim. Que Toca eu- Barry que eu White. Ou que eu vou na falar- Beija-Flor FM. Que eu vou falar pra você. Que é muito Quando melhor. você tá ouvindo a JB, cara, eles repetem a mesma sequência de música. Esse é o problema da JB, que a gente conseguiu consertar Caraca! na Beija-Flor. A gente tem ela como referência. A gente não é cópia da JB, Sim. da Antena 1 e da Paradiso. Nós conseguimos, por exemplo, você conhece Glória Groove? Sim. Quem é Glória Groove? A gente toca na Beija-Flor. É uma voz maravilhosa. Maravilhosa. É a nova voz da MPB brasileira. Pouca gente conhece, porque não toca na JB. Não. Não toca. Não toca na Paradiso, não toca na Antena 1. Entendeu? Muito bacana. E a gente faz até uma pesquisa e coloca. A rádio não é só música. A gente tem conteúdo, Informações. informação. Maravilhoso. Então a gente mostra quem é a Glória Groove. Na hora de apresentar a música, lembra daquele garotinho que cantava lá com a Simoni, lá no Balão Mágico? Hoje é Glória Groove. É aquele menino, aquele branquinho de cabelo encaracolado, lá Do Balão do Mágico. Balão Mágico, hoje é Glória Groove. E canta muito. Canta muito, muito. E a gente, você perguntou o que a gente toca? A gente toca qualidade na Rádio Beija-Flor. Então acessa lá na nossa página, @Rádio Beija-Flor no Instagram, também facebook.com/Rádio Beija-Flor, nossa página lá no Facebook. A gente também está, infelizmente a gente não consegue no Deezer e no Spotify transmitir a programação, mas a gente tem lá o nosso perfil, que a gente põe alguma coisa de conteúdo, playlist. também isso, e outras plataformas como o Sparkle também a gente Ótimo. tem. E Leopoldo? Né? E o que voltou agora, né? O Orkut está de volta. Orkut tá de volta. E a gente é também verdade. tem nossa página lá no Que legal. Orkut. Fala um pouco sobre o teu podcast também, cara. Então, a gente tem um podcast que a gente está fazendo há algum tempo, né? Com alguns nichos interessantes, como a gente divulga a produção dos vereadores da cidade. A gente está fazendo um trabalho bem bacana e eu queria aqui poder agradecer ao Rafael Nobre, né, que nos abraçou. Presidente da nossa Câmara Presidente Municipal. da Câmara Municipal, está fazendo um trabalho fantástico. Não só na estética, você entra na. Eu não reconheci. Você a entra Câmara hoje. Quando eu vi. Cara, Tudo tá organizado. lindo, tá lindo. Tá Tem lindo. gente tirando foto de 15 anos e casamento naquele Nilópolis gramado. merecia isso. Tem gente indo no final de semana tirar foto ali. Tá de muito casamento bonito. de 15 anos ali na entrada da Câmara. Tá muito bonito. Não mesmo. só na estética, mas também na parte administrativa, né? Ele deu um up maravilhoso. Organizou.
Mais que isso, cara, ele capacitou as pessoas lá, os funcionários, fazendo curso de capacitação para aprender coisas novas e dinamizar aquilo, entendeu? Queria agradecer muito ao Rafael, que nos abraçou, e a gente tem feito esses podcasts lá, transmitindo o que tem sido feito pelo Legislativo Municipal. A gente também está na Comissão de Comunicação e Imprensa da OAB Nilópolis. A gente foi convidado para estar lá. Presidente Celso, né? Isso, Celso Gonçalves. Nosso agradecimento também ao presidente. Tomara que ele retorne, ele permaneça. Né? Tem eleição agora da OAB Nilópolis. Tomara que ele permaneça como presidente. Está fazendo um trabalho maravilhoso. E a gente tem feito esse trabalho de podcast com algumas personalidades da cidade. Leopoldo, então fala a sua rede social para pessoas te contratar, para os seus serviços. Qual é a tua rede social? Então, liga lá pra gente, pode deixar o número aqui. Pode, claro, vai aparecer na tela. 21 Rio, tá? 21 999 83 2441. Pode ligar a qualquer horário, tá? E tua rede social é Leopoldo Girão. Leopoldo Girão. Isso. Leopoldo. Original. O original. Muito obrigado, Leopoldo. Eu que agradeço obrigado, o carinho de vocês por ter recebido aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Pô, Leopoldo, eu que agradeço. Valeu, gente. Encerramos. A Valeu. generosidade de vocês é tamanha. Obrigado. Valeu.